Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Ciências da natureza, ensino médio. Processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade em biologia. Aplicar as noções de probabilidade em processos tecnológicos relacionados à biologia, é possível realizar previsões e interpretar resultados de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos. Genética e biologia molecular. A probabilidade é frequentemente usada para interpretar resultados de experimentos de genética e biologia molecular. Por exemplo, ao realizar uma reação de PCR, reação em cadeia da polimerase, é possível calcular a probabilidade de um determinado fragmento de DNA estar presente na amostra com base na quantidade de cópias iniciais e no número de ciclos de amplificação. Isso pode ajudar a interpretar os resultados e estimar a presença ou ausência de um determinado gene ou sequência de DNA. Modelagem e simulação. A probabilidade também pode ser usada em processos tecnológicos de modelagem e simulação em biologia. Por exemplo, ao modelar o crescimento de uma população de organismos, pode-se usar a probabilidade para prever a frequência de certos eventos, como mutações genéticas ou ocorrência de doenças, com base em parâmetros populacionais e taxas de ocorrência conhecidas. Epidemiologia e saúde pública. Em epidemiologia, a probabilidade é fundamental para prever a disseminação de doenças e interpretar os resultados de estudos epidemiológicos. Por exemplo, a probabilidade é usada para calcular a taxa de infecção em uma população com base na taxa de exposição e na probabilidade de transmissão de um agente infeccioso. Isso pode ajudar a entender a propagação de doenças e a desenvolver estratégias de prevenção e controle. Bioinformática e análise de dados genômicos. A análise de dados genômicos e proteômicos requer o uso de métodos estatísticos e probabilísticos para interpretar os resultados. Por exemplo, ao realizar uma análise de expressão gênica em larga escala, a probabilidade pode ser usada para identificar genes diferencialmente expressos com base em modelos estatísticos. Além disso, a probabilidade também é usada em bioinformática para realizar alinhamentos de sequências, identificar similaridades genômicas e prever estruturas de proteínas. Testes de diagnóstico. Na área médica, a probabilidade é usada em testes de diagnóstico para interpretar os resultados. Por exemplo, nos testes de detecção de doenças, como HIV, câncer ou doenças genéticas, a probabilidade é usada para determinar a precisão do teste e calcular a probabilidade de um resultado positivo ou negativo ser verdadeiro ou falso. Modelagem de populações. A probabilidade é usada para modelar e prever o comportamento de populações biológicas. Por exemplo, em estudos de ecologia, a probabilidade é aplicada para estimar a probabilidade de um evento, como a extinção de uma espécie, com base em fatores ambientais, taxas de reprodução e mortalidade. Genômica e sequenciamento de DNA. A probabilidade é usada em várias etapas do sequenciamento de DNA e análise genômica. Por exemplo, durante o processo de sequenciamento, a probabilidade é usada para determinar a confiabilidade de cada base nucleotídica identificada. Além disso, a probabilidade é aplicada na análise de dados genômicos para identificar variantes genéticas, realizar análises estatísticas e inferir padrões genéticos em uma população. Esses são apenas alguns exemplos de como a probabilidade é aplicada em processos tecnológicos na área da biologia. A utilização da probabilidade nessas aplicações permite uma interpretação mais precisa dos resultados, tomada de decisões informadas e compreensão dos riscos e incertezas envolvidos em diferentes contextos biológicos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Ciências da natureza, ensino médio. Processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade em biologia.
Aplicar as noções de probabilidade em processos tecnológicos relacionados à biologia, é possível realizar previsões e interpretar resultados de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos. Genética e biologia molecular. A probabilidade é frequentemente usada para interpretar resultados de experimentos de genética e biologia molecular. Por exemplo, ao realizar uma reação de PCR, reação em cadeia da polimerase, é possível calcular a probabilidade de um determinado fragmento de DNA estar presente na amostra com base na quantidade de cópias iniciais e no número de ciclos de amplificação. Isso pode ajudar a interpretar os resultados e estimar a presença ou ausência de um determinado gene ou sequência de DNA. Modelagem e simulação. A probabilidade também pode ser usada em processos tecnológicos de modelagem e simulação em biologia. Por exemplo, ao modelar o crescimento de uma população de organismos, pode-se usar a probabilidade para prever a frequência de certos eventos, como mutações genéticas ou ocorrência de doenças, com base em parâmetros populacionais e taxas de ocorrência conhecidas. Epidemiologia e saúde pública. Em epidemiologia, a probabilidade é fundamental para prever a disseminação de doenças e interpretar os resultados de estudos epidemiológicos. Por exemplo, a probabilidade é usada para calcular a taxa de infecção em uma população com base na taxa de exposição e na probabilidade de transmissão de um agente infeccioso. Isso pode ajudar a entender a propagação de doenças e a desenvolver estratégias de prevenção e controle. Bioinformática e análise de dados genômicos. A análise de dados genômicos e proteômicos requer o uso de métodos estatísticos e probabilísticos para interpretar os resultados. Por exemplo, ao realizar uma análise de expressão gênica em larga escala, a probabilidade pode ser usada para identificar genes diferencialmente expressos com base em modelos estatísticos. Além disso, a probabilidade também é usada em bioinformática para realizar alinhamentos de sequências, identificar similaridades genômicas e prever estruturas de proteínas. Testes de diagnóstico. Na área médica, a probabilidade é usada em testes de diagnóstico para interpretar os resultados. Por exemplo, nos testes de detecção de doenças, como HIV, câncer ou doenças genéticas, a probabilidade é usada para determinar a precisão do teste e calcular a probabilidade de um resultado positivo ou negativo ser verdadeiro ou falso. Modelagem de populações. A probabilidade é usada para modelar e prever o comportamento de populações biológicas. Por exemplo, em estudos de ecologia, a probabilidade é aplicada para estimar a probabilidade de um evento, como a extinção de uma espécie, com base em fatores ambientais, taxas de reprodução e mortalidade. Genômica e sequenciamento de DNA. A probabilidade é usada em várias etapas do sequenciamento de DNA e análise genômica. Por exemplo, durante o processo de sequenciamento, a probabilidade é usada para determinar a confiabilidade de cada base nucleotídica identificada. Além disso, a probabilidade é aplicada na análise de dados genômicos para identificar variantes genéticas, realizar análises estatísticas e inferir padrões genéticos em uma população. Esses são apenas alguns exemplos de como a probabilidade é aplicada em processos tecnológicos na área da biologia. A utilização da probabilidade nessas aplicações permite uma interpretação mais precisa dos resultados, tomada de decisões informadas e compreensão dos riscos e incertezas envolvidos em diferentes contextos biológicos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br